Mesmo que Zelda Breath of the Wild seja um jogo com muitas qualidades, existe uma reclamação comum por parte dos jogadores. Uma certa frustração com as armas terem durabilidade e não poderem ser reparadas quando quebram. Durabilidade de equipamentos aparece em muitos RPGs e jogos com elementos desse gênero. Uma das razões que justificavam essa mecânica era que ela servia como uma drenagem da economia. Os jogadores poderiam ficar ricos demais e precisavam ter com o que gastar para manter essa economia equilibrada. Porém, Zelda implementou essa mecânica com resultados muito mais interessantes. Mas para entendermos melhor essas intenções, precisamos entender o conceito de Feedback Loop. Eu sou Gabriel e esse é mais um Praise the Game. Feedback Loop no game design descreve uma dinâmica de sistema que reforça ou balanceia as chances de vitória ou derrota dos jogadores. Existem dois tipos de feedback loop, o positivo e o negativo. O feedback loop positivo acontece quando você conquista alguma coisa no jogo e, por causa disso, as conquistas seguintes se tornam mais fáceis. Não porque você agora é um jogador mais experiente, mas porque as mecânicas do jogo te beneficiam com mais poder ou vantagem. Se você tem mais dinheiro num RPG, você compra equipamentos melhores, que vai permitir você derrotar inimigos mais fortes, que vão te dar mais dinheiro. Esse é o loop. Entretanto, também pode acontecer o inverso. Quando você passa a perder num jogo, ganhar vai se tornando mais difícil, porque você vai ficando cada vez mais para trás. Em Warcraft 3, quando você invade a base inimiga e destrói as suas construções, ainda que você não consiga derrotar o adversário em uma só investida, você agora está em vantagem porque a sua base continua maior e mais diversa que a dele. Na próxima vez, você terá menos resistência, portanto a vitória fica mais fácil. Por outro lado, quando é o inimigo que invade e destrói as suas construções, o jogo fica mais difícil para você, porque agora é a sua base que está menor e mais fraca. Como você está em desvantagem, o próximo ataque do inimigo pode ser ainda mais decisivo e a sua derrota inevitável. Perceba que a conquista aqui não é uma coisa que vai te dar mais poder exatamente. Você não vai ganhar mais recursos que vão ser convertidos em um exército mais forte. O poder em si é a vantagem sobre o inimigo, porque com menos construções, menos chances dele ganhar. Uma outra situação acontece em muitos jogos competitivos como Counter-Strike. Você e seu time recebem mais dinheiro quando você mata seus inimigos e planta ou desplanta a bomba. Porém, se você perde, você recebe menos. Isso significa que na próxima rodada, o time vencedor pode escolher armas melhores porque tem um poder econômico maior, ou seja, a vitória fica ainda mais fácil, enquanto o time que perdeu fica em desvantagem, vai ter que lidar com os adversários com um armamento inferior. É por isso que o feedback loop positivo também é chamado de feedback loop de reforço, porque quando você ganha, ele reforça essa conquista para que você continue ganhando, e quando você perde, ele também reforça para que suas chances de vitória diminuam ainda mais. A princípio, fica evidente que essa dinâmica causa um desbalanceamento, então por qual motivo existe esse reforço? Existem algumas razões para isso. A primeira é que ele procura evitar empates e evitar uma longa partida que só canse os jogadores. Se todos os jogadores em um jogo qualquer possuem o mesmo nível de habilidade e eles vão ter acesso aos mesmos recursos todo o tempo, é provável que o embate entre eles seja eterno até que alguém desista ou aceitem um empate, o que, convenhamos, não é nada divertido. Uma outra razão seria contribuir para o senso de progressão do jogador. Jogadores são sempre atraídos por ações que lhe beneficiam com mais poder, então o feedback loop positivo acontece naturalmente. Em roguelites como Crypt of the Necrodancer, toda vez que você entra numa dungeon, você pode coletar cristais. Quando você perde e volta ao hub, você pode gastar esses cristais comprando habilidades e equipamentos para uma próxima tentativa. Dessa vez, você vai entrar numa dungeon muito mais preparado e com mais chances de chegar longe. Além disso, vai ser mais fácil conseguir coletar uma quantidade maior de cristais e poder comprar um item mais forte na próxima vez, se caso você não tinha conseguido cristais suficientes nessa anterior. Contudo, apesar das boas intenções de um feedback loop positivo, ele pode sim sair dos trilhos e quebrar um jogo, causando uma completa insatisfação por causa do desbalanceamento. Um comportamento comum nos RPGs é o grinding de experiência. Os jogadores identificam um grupo de inimigos que entrega uma quantidade considerável de pontos de experiência e passam a repetir esses combates. O jogador acaba subindo de nível além do necessário e quando volta para a campanha, ele está bem mais forte do que os desafios,
prejudicando o flow e deixando o jogo mais fácil e tedioso. Quando não são pontos de experiência, o jogador pode ficar insistindo nos itens que são dropados, buscando os melhores equipamentos que também vão deixá-lo mais poderoso. Só gera mais problemas. Em um jogo online competitivo, isso acontece porque quando ele se inicia de igual para igual entre os jogadores, a distância entre eles tende a ficar consequentemente cada vez maior conforme um vence e o outro perde. Então você se questiona por que continuar jogando uma partida quando você percebe que em pouco tempo a vitória está tão distante que não tem mais chances de recuperar. É aí que entra o feedback loop negativo. Mas antes, não esqueça do seu gostei, é uma ótima forma de contribuir com o crescimento do canal. Muito obrigado! Mario Kart 64 introduziu uma nova mecânica na franquia de corrida que causou polêmica entre os jogadores. A Spiny Shell, o casco azul, é um item que tem uma função bem específica: atrapalhar o jogador que estiver em primeiro lugar. Quando você está em quarto ou uma posição inferior, você tem chances de conseguir o casco ao destruir uma caixa de item. Assim que o casco é lançado e atinge o corredor na primeira posição, ele fica imobilizado por uns segundos, dando brecha para ser ultrapassado, ou seja, mais chance de você assumir uma posição melhor. Existem poucas oportunidades para se salvar, por isso a colisão é quase sempre certeira. Esse é um exemplo clássico de feedback loop negativo. Esse feedback tem o objetivo de atenuar o resultado das vitórias ou derrotas. Um jogo introduz mecânicas que acabam de certa forma freando as suas vitórias ou te recompensando quando você está muito atrás. É por isso que ele também é chamado de feedback loop de balanceamento, porque ele visa equilibrar a situação. A fim de evitar que os jogadores fiquem confortáveis em Spelunk, explorando e coletando todos os itens possíveis nos levels, o jogo introduziu o Fantasma. Esse inimigo aparece no level depois de um tempo determinado e persegue o jogador. Caso ele te alcance, é morte instantânea. Isso faz com que os jogadores se apressem e acabe deixando algumas vantagens para trás. O resultado, muitas vezes, é um jogador com poucos recursos e que precisa usá-los de forma mais eficiente. É comum em jogos FPS você se acostumar com uma arma e ela dominar as suas estratégias, muito provavelmente porque você encontra munição com facilidade por causa do reforço, portanto ele fica numa posição mais segura. Doom Eternal faz com que o jogador precise alternar entre suas armas. Ele limita a capacidade total de munição que você pode pegar e diminui o quanto você pode encontrar pelo level. Além disso, os inimigos só dropam munição quando são mortos de maneira específica, como usando a serra elétrica, o que faz o jogador se expor mais ao ter que usar ataques melee com mais frequência. Você não fica mais numa posição confortável sempre usando a melhor arma. Entretanto, do mesmo modo que o feedback loop positivo pode causar problemas, é claro que o negativo também causa. Por que o casco azul do Mario Kart incomoda muitos jogadores? Porque na prática fica parecendo que o jogo está te punindo por vencer, o que é contra-intuitivo. Uma estratégia que muitos adotaram foi tentar permanecer pelo menos na segunda posição e finalmente assumir a primeira quando a corrida já estivesse no fim, evitando ser perseguido pelo casco azul. Em alguns casos, a situação vai ser frustrante porque fica parecendo que ser melhor que o outro não é suficiente. A sorte substitui o esforço. O time ou o jogador que estava perdendo até então não ganha só um benefício que aumenta suas chances, mas sim a possibilidade de vencer de forma repentina. Agora que entendemos melhor os dois principais tipos de feedback loop, vamos para algumas considerações. Não existe uma dosagem certa de feedback loop positivo e negativo. Cada proposta de um jogo é diferente da outra. Já ficou meio claro que estamos lidando aqui com direcionamento de comportamento. Portanto, podemos pensar em forma de controle e até mesmo um ideal de equilíbrio por meio de limitar a extensão do reforço, associar custos e benefícios, ajustar a dificuldade e o elemento da sorte, desassociar as condições de vitória do feedback loop e permitir alianças contra o líder. É preciso limitar a extensão do reforço. O inimigo até pode ter uma vantagem sobre você quando destrói suas construções em Warcraft 3, mas você ainda tem tempo de reconstruir e repensar suas estratégias. Imagine que em vez de apenas destruir, ele pudesse assumir as suas construções. O inimigo se tornaria irrefreável muito mais rápido. Por isso que aqui o reforço está na medida certa. Já em Crypt of the Necrodancer, o jogo limita a quantidade de itens que você compra por sessão, e ainda oferece eles de forma sortida.
O jogador não pode simplesmente escolher quantos quiser e ainda escolher os melhores. Associar custos e benefícios. Voltando ao Counter-Strike, o jogo oferece um feedback de balanceamento para que os jogadores consigam se reorganizar e não ficar muito atrás. Quando seu time começa a perder em sequência, vocês ganham um bônus que aumenta até 3 vezes o dinheiro recebido. A melhor estratégia aqui é economizar 1 ou 2 rodadas, não comprando nada ou no máximo armas bem baratas. Quando o dinheiro acumular o suficiente nas próximas rodadas, aí sim você seleciona armas melhores e enfrenta o inimigo de igual para igual. Custos que vão gerar benefícios. Quando pensamos numa partida competitiva ideal, o melhor seria que os jogadores comecem do mesmo ponto, disputem de forma mais próxima, até o time com mais habilidade começar a se distanciar do outro. Ajustar a dificuldade e o elemento da sorte. O grinding de experiência nos RPGs que mencionei anteriormente é um clássico feedback loop positivo. O jogo pode resolver esse problema escalando a dificuldade, por exemplo. Em Final Fantasy VIII, não importa se você se mantenha no level 1 ou no level 99, os inimigos sempre escalam com o seu level, mantendo os desafios sempre à altura. Agora, a respeito dos equipamentos que podem ser dropados, um jogo pode diminuir cada vez mais as chances de um item forte dropar caso o jogador já tenha sido recompensado com um item semelhante, evitando que ele fique poderoso muito cedo. Desassociar as condições de vitória do feedback loop. Em League of Legends, quando o jogador elimina o outro, ele ganha mais dinheiro e com mais dinheiro ele compra equipamentos melhores quando volta à base, além de upar de nível mais rápido. Destruir uma torre de uma lane também te deixa em mais vantagem, já que o inimigo precisa ficar mais recuado. Apesar de ser motivo de frustração para muitos jogadores, nenhum desses reforços garante a vitória, que só é conquistada destruindo o Nexus da base inimiga. Claro, é evidente que esses reforços colocam um time em vantagem, mas por causa do feedback loop negativo como o buff do Barão e dos Dragões, o time que está perdendo pode virar a partida e aproveitar uma oportunidade de investida direta no Nexus do adversário, mesmo que tenha menos eliminações e menos torres, podendo ganhar a partida. O jogo desassocia a vitória do feedback loop positivo. Permitir alianças contra o líder. Em Civilization VI, independente se um jogador está na frente dominando os territórios, avançando com a tecnologia ou com forte influência cultural, o jogo oferece mecânicas para formar alianças entre as nações. Dessa forma, se você percebe que uma nação está ficando muito à frente e você tem poucas chances de se recuperar sozinho, é fundamental você se unir a outros jogadores ou mesmo a IA para compensar suas desvantagens. E finalmente voltamos ao Zelda. Breath of the Wild visa oferecer uma experiência de exploração livre. O jogador compreende suas capacidades aos poucos e quais desafios ele está apto a enfrentar ou deixar para uma outra hora. Porém, não ter um controle total em como você vai experienciar esse mundo, fica difícil identificar o quanto cada nova área está surpreendendo e desafiando o jogador. Se você descobrisse um local em que você conseguisse uma espada poderosa e agora enfrentaria com facilidade todos os inimigos pelo resto da campanha, muita da experiência seria diluída, por isso que as armas do jogo quebram. Um feedback loop positivo anulado por um negativo. A intenção aqui é fazer com que o jogador se mantenha criativo nas suas abordagens, e para isso ele não pode se habituar com os mesmos itens. Em vez de uma drenagem na economia, o jogo quer estimular e direcionar um comportamento. A frustração acontece porque queremos ficar mais poderosos e essa mecânica meio que nos tira dessa posição, mas é também por causa dela que os desafios se mantêm equilibrados por mais tempo e continuamos no flow, sem deixar o jogo nos entediar. Dominar esse mundo de Breath of the Wild não é descobrir onde conseguir as melhores armas, mas sim descobrir as melhores estratégias com as armas que você possui. Eu deixo o meu muito obrigado por ficar comigo até aqui. Você pode contribuir com o canal se inscrevendo, caso ainda não seja um inscrito, e deixando seu gostei. Um abraço e até a próxima!